Olá, eu sou a Mariana Leite Moraes, aluna do curso de Cênicas do FGD, e eu estou participando de um projeto de extensão Dramaturgias Compartilhadas. Estou aqui para compartilhar o texto O Bem Amado, de Dias Gomes. O Bem Amado é uma peça de 1962 e ela foi escrita por Dias Gomes, e ela é uma comédia. Diga-se de passagem, uma das minhas peças favoritas, eu adoro de paixão essa peça. E eu vou apresentar para vocês agora os personagens da peça. Os personagens são Odorico, Chico Moleza, Dermerval, Mestre Ambrósio, Zelão, Doroteia, Judiceia, Dulcineia, Dirceu Borboleta, Neco Pedreira, Vigário, Zeca Diabo, Ernesto e Hilário Cajazeira. E ela é uma peça composta por 9 quadros. A peça começa com 2 personagens apresentados, o Mestre Ambrósio e o Zelão. Eles são pescadores e assim que eles acabaram de fazer a sua pesca do dia, eles encontram um corpo morto no mar. Nisso, eles pegam o corpo e vão levar para uma outra cidade para enterrar. Como assim? Basicamente, a peça fala sobre uma pequena cidade no interior da Bahia que não tem um cemitério. E por ela não ter um cemitério, as pessoas que falecem nessa cidade têm que ser levadas para uma outra cidade para ser enterrada. É engraçado porque essa cidade ocorre muitas mortes, muitas pessoas morrem do nada. Mas não tem um cemitério para elas serem enterradas, então elas têm que ir para uma outra cidade. No que esses 2 personagens estão levando esse corpo para outra cidade, é nos apresentado o personagem do Coronel Odorico. E após ele ver essa situação da galera ter que levar um corpo para outra cidade, ele pensa, gente, que absurdo, né? Tipo, a gente tem uma cidade, mas não tem um cemitério. Quer saber? Eu vou me eleger a prefeitura dessa cidade. Vote no homem sério e ganhe o seu cemitério. Esse é o bordão dele para ele ser eleito o novo prefeito da cidade. Porque ele fala que é um vexame nascer na cidade deles e não poder morrer lá. Nisso, as pessoas se comovem com a situação e falam, não, é verdade, né? A gente precisa de um prefeito que possa abrir um cemitério pra gente. Pois bem, começa a candidatura de Odorico na cidade de Sucupira. Após ganhar a eleição, ele elege o seu amigo Dirceu, seu secretário. Só que o Dirceu é casado com a Dulcineia, que tem mais 2 irmãs, a Doroteia e a Jucineia. A Jucineia a gente chama de Juju, é mais fácil, que são as 3 irmãs. Só que o que acontece? A Dulcineia tem um caso com o Odorico. E ela fala pro Odorico que achava que estava grávida, mas felizmente não tá. Aí o Odorico, que não é besta nem nada, vai tentar dizer pro Dirceu que futuramente ele pode ser pai, porque caso a Dulcineia fique grávida, ele vai tentar dizer que é do Dirceu e não do Odorico. Mas, plot twist, o Dirceu casou com o voto de castidade e nunca teve um caso com a esposa dele, que é a Dulcineia. Então o Odorico fica meio, eita nós, então vou tentar tomar mais cuidado, né, porque não pode dar uma bola fora. Guarda essa informação que ela é importante no futuro. Mas acabaram passando um ano desde que o Odorico foi eleito e nada desse cemitério ser inaugurado. Ele foi construído, mas ele não inaugurou. Lembra que eu citei que essa cidade toda hora morria alguém? Pois bem, parou de morrer todo mundo. Ninguém mais morre na cidade. E desse jeito o cemitério não pode ser inaugurado. Assim, foi dito no jornal, feito pelo Neco Pedreira, que o prefeito está mentindo, que ele não está cumprindo com o que ele combinou, que ele é um enganador, que ele só queria voto e não está cumprindo com as obrigações. Nisso o Odorico fica furioso e quer logo inaugurar a droga desse cemitério. A Juju comenta que ela tem um primo que está muito doente. E o Odorico fica, se a gente trazer ele pra cá, ele pode morrer e inaugurar o cemitério. Pois bem, ele fala, podem já trazer esse primo delas, que esse divo vai inaugurar o cemitério. Então, ele gastou mó dinheiro pra trazer o primo dela pra cidade deles, né? Porque por conta do transporte. Passou 1, 2, 3 dias, o menino tava gritando de dor, mas nada de morrer. Não morria por nada. E o Odorico já ficando estressado que ele não adiantava logo a morte dele. Por conta do ar da cidade, da água da cidade, do clima da cidade, o primo da Juju se salva. Ele estava com uma doença seríssima que após chegar na cidade deles, ele se recuperou milagrosamente por conta do ar, do clima e da água que trataram ele. Então ele está vivo. Isso deixa o Odorico furioso, porque há 3 meses a marcha fúnebre já estava ensaiando para fazer toda a cerimônia. Tá, gente, vocês não estão entendendo.
Esse cemitério é tipo um evento. Assim que inaugurar, vai ter marcha, vai ter balão, vai ter confete, vai ter uma banda, vai ter um monte de coisa. E estavam há 3 meses ensaiando pro menino morrer, o menino não morreu. Aí o Odorico já tá pé da vida, porque tá tudo organizado, com a festa pronta, o bolo pronto. E cadê a gente pra morrer? Não tem ninguém pra morrer. E após essa descoberta, o Odorico fica pé da vida, mas logo em seguida, o mestre Ambrósio aparece porque ele tinha feito uma viagem pelo Odorico para trazer uma pessoa de volta à sua terra natal. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que o Zeca Diabo, um grande matador do Nordeste que fugiu da cidade natal deles, porque há boato de que ele matou 6 pessoas e fugiu para não ser preso. E o Odorico falou, não, é esse cara que a gente precisa para nossa cidade. Ele que vai inaugurar nosso cemitério, porque ele vai matar alguém certeiro. Só que após o Zeca Diabo chegar na cidade, ele fala que ele não é assim, que foi tudo mal entendido, que agora ele é um homem bom e não quer matar mais ninguém, quer viver na lei. Aí o Odorico já ficou pé da vida, mas ficou calma, que esse aí uma hora endoidece e dá um tiro em alguém. Aí ele declara o Zeca Diabo o novo delegado da cidade. E a primeira ordem dele é: vai lá dar uma olhada naquele jornal lá, porque tem um desgraçado que me enche o saco e fala mentira sobre mim. Ele fala isso com a intenção do Zeca meter, ó, um tiro no Neco. Pois bem, o Zeca Diabo vai, passa 1, 2, 3 horas e nada de ninguém aparecer, quando do nada é escutado um tiro vindo do jornal. O Odorico ficou, morreu! Não morreu, porque o Zeca Diabo chegou lá na prefeitura e falou que fez uma entrevista com o Neco Pedreira e fez toda uma biografia dele, da vida dele, do passado dele, e o tiro foi só pra fazer uma pose pra selfie no jornal. Mano, o Odorico ficou mais pé da vida do que nunca. Nisso, Zeca e o Odorico se bicam horrores, porque o Odorico se sentiu traído. Nisso, Zeca fica estressado, sai lá da prefeitura pra não, fazer nenhuma loucura. Nisso, a Dulcinea aparece e comenta que ela está grávida. Nisso, o Odorico fala, minha amiga, essa foi a pior pra anunciar que você tá grávida, viu, filha? Faz um favor pra mim, já que você me adora, vai lá no jornal e tenta buscar alguma informação que possa ser útil. No que ela sai, o Dirceu aparece, marido da Dulcinea, e fala, o Odorico, ela tá indo aonde? Aí ele fala, no jornal, por quê? Ele fica, no jornal? O Dirceu tá suspeitando há um tempo de que a Dulcinea tá traindo ele. Isso, o Odorico não é bobo e fala, você jura? Gente, que loucura, pois elas viviam me falando assim do Neco, não sei, não quer lá descobrir? Nisso, coloca minhoca na cabeça do Dirceu, o Dirceu pega uma arma e vai direto no jornal. E é escutado vários tiros, acho que é uns 6 tiros que eles escutam. O Odorico fala, agora foi. Isso, o Dirceu aparece na prefeitura, louco, porque deu um tiro em alguém, tava sem o óculos caiu no meio do negócio, não viu quem atirou, foi se esconder na igreja. Nisso, o Zeca Diabo corre atrás dele pra prender ele. E aparecem as irmãs Juju e Doroteia anunciando que a irmã delas, Dulcinea, morreu. Levou o tiro de graça. E vamos inaugurar o cemitério. Uhul. Só que, pasmem, não é desta vez. Porque após preparar todo um evento pra começar a marcha fúnebre, a bicha já tá no caixão preparada pra começar, aparece um novo personagem, o Coronel Hilário Cajazeiras. Esse coronel é ninguém mais, ninguém menos do que tio das 3 irmãs. E ele vem mostrar uma carta pro Odorico dizendo que o pai das meninas queria que elas fossem enterradas na cidade deles, que é no Salvador. E tinha que levar a Dulcinea para Salvador. Nisso, o Odorico fica pé da vida, pega a menina e diz assim pra cidade, gente, estão tentando impedir de inaugurar o cemitério, olha eles ali. Nisso, a cidade se revolta contra a família, do coronel Hilário, das meninas. E o Odorico consegue prender o corpo, assim, da Dulcinea num quartinho, assim, até o outro dia, em que eles aparecem como mandado do juiz, dizendo que era pra deixar eles levarem o corpo dela pra Salvador, porque tava na carta. Nisso, o Odorico fica pé da vida, discute com todo mundo. E, nesse meio tempo, o Neco Pedreira foi entrevistar o Dirceu na delegacia, porque ele foi preso pelo Zeca Diabo. E o Dirceu conta tudo pro jornalista. O jornalista desmascara na frente de todo mundo o Odorico, dizendo que o Odorico que colocou minhoca na cabeça dele, foi por culpa dele que a Dulcinea morreu, só pra inaugurar o cemitério. Nisso, a cidade inteira fica contra o Odorico. E o Odorico bola um plano
de fazer a cidade, né, não ficar com raiva dele. Nisso, ele vai pra delegacia e quer simular um atentado a ele, pra poder ele se safar. E o Odorico queria fazer uma simulação lá com o Zeca Diabo, do tipo, ai, vamos simular que você me deu um tiro, que não sei o que, pra rolar uma confusão pro povo se comover e afins, pra baixar a poeira. Nisso, o Zeca Diabo aponta a arma pro Odorico e, por ele ter feito toda essa brincadeira, mete um tiro no Odorico. A cena final de O Bem Amado é com o cemitério finalmente sendo inaugurado por ninguém menos que o Odorico, o prefeito. Obrigada por assistir a essa dramaturgia compartilhada do nosso projeto de extensão. Acompanhe nossos vídeos e outros textos teatrais, também estarão disponíveis nos nossos canais. Até a próxima!